Bem-vindos ao 2220K Studio. Eu sou o Ivo Magalhães. Olá malta, bem-vindos ao canal. Hoje tenho um convidado aqui no estúdio. Ele é multi-instrumentista, ele mistura, ele masteriza, ele produz. E ele é membro fundador da Escola de Jazz do Porto, é membro fundador do Jaf Mega, está ligado como produtor àquilo que eu acho que são talvez os álbuns que mais sucesso tiveram de vendas em Portugal, e não vamos contabilizar views, porque naquela altura não havia views, não havia streamer. É o Mário Barreiros. Muito obrigado, Mário, por teres aceito o convite. Como é que um miúdo com 8 anos decide aprender ao mesmo tempo guitarra e bateria? Ora bem, o mais maluco que eu e que os meus irmãos era o meu pai. O meu pai adorava música. E foi músico amador. E depois, as primeiras imagens que eu tenho de música são de grupos que o meu pai ensaiava em nossa casa, num anexo que nós tínhamos. Portanto, ele tinha, a paixão era tão grande, portanto, ele nasce no Rio de Janeiro, mas depois a família é de Lisboa, Terceira, da zona de Lisboa. Mas depois ele trabalhava na Casa de Moeda, pede transferência, quis transferir-se para o Porto e veio para o Porto com 22 anos. Conheceu a minha mãe cá no Porto e pronto, e aparecemos, passaram uns anos também. A paixão pela música foi uma coisa que esteve sempre presente nele. Ele sempre que podia ouvia música, fazia música, enfim. E depois, a certa altura, decide fazer isso. Investe, compra uns instrumentos, temos assim uma sala no anexo e convida alguns dos músicos que ele gostava da zona. Isto era ali perto das Antas, da Praça Velasquez, ao cimo da Fernão Magalhães, em Bertol-Scala. O Estado das Antas? Sim, o Estado das Antas, aprendi a nadar lá, onde é agora o Estado de Dragão. Eles tinham as piscinas e o campo de treinos e não sei o quê. E depois alugamos outra casa mais abaixo um bocadinho, na Rua Aires de Ornelas, também uma perpendicular da Fernão Magalhães. E depois só em 75 é que compramos a casa no campo do 4 de Agosto, onde é agora a Escola de Jazz do Porto. Era miudinho e tal, havia sempre música à noite, 2, 3 vezes por semana, a ensaiar. E eu comecei depois a aprender guitarra, ainda não tinha 7 anos, só nas 3 primeiras cordas, tinha os dedos pequenininhos. Havia um professor... Clássica. Guitarra clássica, guitarra nylon, um professor que era o professor Abreu, que era na Rua Coelho Neto, entre o Padrão e Fernandes Tomás, Campo do 4 de Agosto. E essa decisão de ter aulas foi tua ou foi... Não, isso foi o meu pai, que tal, vocês vão aprender música todos e não sei o quê. O Pedro foi mais tarde. Portanto, isto, passado 2 anos, formamos o Mini Pop. Nós 3, eu, o Pedro e o Eugénio, e um amigo nosso que era o Abílio Queiroz. Tinhas quantos anos quando formaste o Mini Pop? 7 anos. O primeiro espetáculo que eu dou, que eu foi no Cine Teatro de Gaia, já tinha 8 anos. Ainda tivemos uns tempos a ensaiar. Portanto, eras tu, Pedro no baixo? O Pedro no baixo, com 6 anos. Tinha acabado de fazer 7 anos. Foi em 69. Ok. Os primeiros dias de dezembro de 1969, no Cine Teatro de Gaia. Já não existe, mas é mais ou menos quem sobe a Avenida da República em Gaia. Do lado esquerdo seria ali mais ou menos onde é... Corte Inglês, mais à frente. O Corte Inglês ou aquele hotel a seguir. Okay. Agora há ali um hotel-restaurante também. Tinha aí cruzamento. Um cinema. Cine Teatro de Gaia. E o teu irmão também famoso. tocava, o Eugénio? Sim, éramos já os 4 Mini Pop. Foi o nosso primeiro espetáculo. Formamos-nos nesse ano, passado uns meses fomos lá tocar. Eu lembro, por exemplo, gravamos alguns discos com música do Paulo Carvalho, singles, música do José Cid. Depois essas músicas nunca tocávamos ao vivo no Mini Pop. Nós gostávamos era de tocar Creedence, tocar Steely Dan, também tocámos 2 ou 3. Sei lá, depois mais tarde, na fase final do Mini Pop, tocamos o Hotel Califórnia dos Eagles, que tem aquele solo incrível, 2 guitarras no fim, que fazia com o pai do Ruca, o pai do Rui Lacerda, que tocou connosco na fase final. Dividiam o solo como assim? Tocámos, porque dá um solo a 2 vozes. Sei. Portanto, Há quem que tenha que fazer sozinho.
Há quem tenha que o fazer ao Sim, vivo. mas não só- consegues. Pois não, porque Faz chegaste só uma no das final do guitarras, solo, faz a principal. harmonizam. É. Aquilo é sempre quase todo solo em harmonia. Sim. E é um solo fantástico. Mas tocávamos a música que gostávamos. Eu lembro que em 73 fomos ao Festival da Canção tocar uma música que não gostávamos, que era Menino de Luto, do Carlos Canelhas e de outro compositor, autor. E nesse ano tivemos talvez o dobro dos concertos que normalmente Por causa tínhamos. da exposição. Por causa da exposição na televisão, e não sei o quê. Mas nunca tocamos a música do festival. Ficava toda a gente a dizer, sério? para o ano vocês não vêm cá mais. E não voltamos, a maior parte de onde fomos. Porque não... Não se identificava. E eles depois faziam queixa ao meu pai. E o pai, o que é que eles não querem tocar? O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas O a pai música era assim. de vossa autoria ou foi Não, a vizinho música não era impingida? nossa, foi uma maneira de irmos à televisão, quer dizer, irmos do Porto em 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, a Lisboa já era uma coisa esquisita. Era um acontecimento. Exato, um acontecimento. E depois ir à televisão, fazer discos, tinham que ser aquelas coisas, aqueles veículos normais. Tocar música portuguesa. Por isso é que gravamos estes discos com o Tilo Krassman, José Cid, o Paulo de Carvalho, para a Moviplay. E depois, pronto, fomos ao Festival da Canção. Mas depois, no fim de semana, quando íamos tocar aqui e acolá, íamos muito à Galiza também, mas fazíamos aqui, sobretudo, o norte de Portugal. Tocávamos aquilo que gostávamos de tocar e pronto. E o meu pai... O nosso pai também não tinha grandes hipóteses, não dava E os mini-pop? muitas hipóteses a escolher. Quando acabam, quantos anos é que tens? De 15. 15? Sim, Ok. em Foram uns 76. anos, então. Sim, foram 9 anos. Portanto, desde que eu me lembro de mim, nós tínhamos baterias, baixos, guitarras Casa. e instrumentos em casa. E toda a gente ia para a bateria. O meu irmão Eugênio tocava muito bem bateria, tocava melhor que eu. Eu só me dedico à bateria, a sério, aos 17. Só depois conheci o jazz aos 15, fiquei impressionado com a música e apaixonado pelo jazz, e a partir daí comecei a ouvir tudo e a colecionar os discos todos, e possíveis e imaginários. Passava tardes em casa de amigos que tinham uma boa discoteca de jazz, a gravar em cassete o mais que podia, e tinha que ser em tempo real, não é como agora. Agora gravas a não sei quantas vezes, não é? E gravas Agora a num gente instante. arrasta Sim. para uma pen, não é? E é num instante, não é? Na altura não, era em tempo real. Pronto, olha, tinham paciência Mas tu comigo gravavas também. de vinil que eles tinham, não é? Das coleções deles, Para cassetes. cassete para poderes Sim. ouvir e consumir. Um disco de cada lado, tem pá, umas 200 e tal cassetes. Ainda tens? Tenho, estão lá para casa. Vinil também tenho dessa altura, porque eu não gosto muito de vinil, acho que o digital é melhor, mas tenho vinil, tenho mais 500 discos, também não é nada especial, mas todos os comprei, não é? Tenho o CD, também gosto muito, mas pronto, é um suporte também que também tenho muitos, tenho centenas lá em casa, mas prefiro o streaming. A bateria foi inevitável, mas depois, quer dizer, embora eu toque há 20 anos quase com os Gift, Certo. a bateria, eu decido ser baterista por causa do jazz, e decido ser baterista de jazz. E durante uns 3, 4 anos não fazia nada, isto com os meus 17. Dos meus 17 até aos 22, pá, de manhã à noite, tocava bateria. Guitarra nada. Guitarra nada. Sério. A guitarra sempre toquei, não é? Certo. E toco ainda. Todos os dias toco bateria e guitarra. Tenho que fazer porque tenho que ter as coisas na mão, não é? Senão perdes o contacto, depois não há calo, etc, etc. E a bateria é igual também. Como já lá vamos, não é? Também como masterizo, misturo. Gosto de ouvir música. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer no estúdio, é ouvir música. Como consumidor Como e consumidor, por gozo, sim, não é? sim, sim. E lá está. E depois habituei-me àquela rotina de fazer o que eu gosto, ponho como favorito, faço as minhas playlists e gosto-me desse sistema. Então tu todos os dias tentas estudar, pelo menos manter-te em forma. Sim, praticamente todos os dias. Ir ao ginásio da bateria, ao ginásio da guitarra Sim, e ouvir música. Isso é incrível. O jornal Isso é também. incrível. Não, eu digo isto porque eu tenciono também passar às pessoas, não só às pessoas que já te conhecem, mas também há muita gente que não te conhece, possivelmente está a ver este canal de outras gerações, que não sabe a que disco estás ligado, possivelmente até pessoas que já te viram em Gift, mas não sabem o teu Sim. e vasto currículo em várias coisas.
E talvez eu também, porque eu também te conheci numa fase em que eu era muito novo e estava com muita vontade de aprender, e eu não fui para a faculdade, não havia ESMAI naquela altura. Eu digo sempre a muita gente, e especialmente até pessoas que vêm para aqui estagiar, da ESMAI, da Católica, isso, que a minha grande faculdade foi a Castanheira. A casa, só música, que o senhor era lindo. Sim. E eu não tenho ninguém de família, tal como tu. A minha mãe tinha uma confecção, o meu pai também trabalhava no têxtil. Só comecei a tocar guitarra de uma forma autodidata aos 16. E a evolução, quando nós somos autodidatas, depende da vontade que nós queremos impor no estudo. E naquela altura não havia, como hoje, as plataformas que nos permitem ter acesso a uma quantidade vasta, se não infinita, de informação facilitada. Nós tirávamos as músicas para as bandas de covers, não é? Com a cassete a puxar para trás, muitas vezes os tons não estavam muito, porque a cassete estava desgastada, e isso era incrível, porque era treino auditivo, era muita coisa boa que nós estávamos a fazer nós mesmos. E, por exemplo, a minha banda só podia sair ao sábado. Isto, antes de ser um estúdio, era um anexo, a minha mãe só me deixava sair aqui ao sábado, e fazer barulho era só ao sábado. E eu ficava triste quando acabava o ensaio, porque tinha que esperar uma semana para partilhar música com outros. A única forma que eu podia era tocar guitarra sozinho aqui. A escola que tu fizeste é a mais importante. O querer é poder. Tinha que demonstrar Carsevales. O Sr. Arlindo não sabia falar inglês, e o Sr. Arlindo, desculpe, não, o Sr. Arlindo foi uma pessoa que mudou muito a minha vida e a perspectiva, realmente, porque eu fui para lá com um miúdo que achava que podia estar a tocar guitarra à tarde, e eu era cliente na loja, e depois falei com o Paulo um dia e disse: olha, eu gostava muito de trabalhar aqui. Ele disse: podes começar amanhã. Foi assim que eu arranjei emprego. E fui trabalhar para a Expo Norte, para aquelas feiras que havia na Expo Norte. Comecei logo com uma recruta difícil, que era carregar caixas e isso, porque realmente trabalhar numa loja de música não é tocar guitarra, é servir a loja, não é? Tens que vender uma tarola, tens que saber o que é que estás a vender, uns bongós. E eu dediquei muito na altura a ler manuais. Dos Alésios, que era o que nós tínhamos, em Sonic, Carsevale, coisas assim um bocado mais complexas. Quando surgia alguém, o Sr. Lindo pedia-me se eu podia dar uma vista de olhos no manual para poder explicar. E isso faz com que a gente também evolui e cresça. Terminaram os mini-pop, e daí ao Jaf Mega, quanto tempo? É 1 ano ou 2. Houve ali, o mini-pop acabou porque sentimos necessidade de fazer música nossa. Portanto, que não, isto já chega e tal, e não sei o quê. Foi também o pós-25 de Abril, também, isso foi 75, 76. Eu lembro-me que o verão de 76 foi quando eu descobri o jazz e, sobretudo, fiquei vidrado numa música do disco Trust, do Herbie Hancock, que é um disco de 74, que tem uma música que me partiu toda na altura, que se chama Actual Proof. Ainda em 76, foi o último ano de mini-pop, nas festas que nós fazíamos, normalmente fazíamos 2 partes. No intervalo do verão desse ano, eu ia para o carro do Rui Lacerda ouvir uma, 2 vezes, 3 vezes. Opa, o tempo que tivesse o intervalo, até o meu pai lá, temos que ir tocar outra vez. Só esse tema. Fiquei vidrado com aquilo. Na altura não percebia, foi quando eu comecei. É um tema incrível. Aliás, o Herbie Hancock é um dos meus músicos favoritos. Ainda é vivo, ainda faz concertos incríveis e ainda toca esse tema. Eu tenho acompanhado, ainda agora este ano, em 31 de julho, esteve em Madrid, e no concerto, um dos temas, ele agora está com uma banda fabulosa, com o Terence Blanchard no trompete, o Lionel Loeck na guitarra, James Innes no baixo. Quem é que não quer tocar com o Herbie Hancock? E tocam esse tema, e com uma versão até que se calhar prefiro em relação à original, que é também com um baterista incrível, o Mike Clark, que continua também por aí a tocar. Eu lembro de um concerto que vi no pavilhão do Académico, de um grupo chamado Bralas, que era o António Pinho Vargas no piano elétrico, no Fender Rhodes, o Zé Nogueira no saxofone, tenor, o Carlos Araújo na guitarra, o Zé Rato na bateria e o Carlos Machado no trompete. Era assim um quinteto ou sexteto. A tocar a música um bocado de fusão. Eu já não me lembro o que é que tocavam, mas talvez Herbie Hancock também, Chick Corea, Miles Davis, Wild Report, talvez também, na altura. E adorei aquilo, adorei. Mas, enfim, há uma série de músicos do Porto. O Porto sempre teve um nível musical muito alto. Desde que eu me lembro,
de mim, que é... Nós, por exemplo, tivemos professores incríveis, músicos aqui muito bons, autodidatas e amadores até aqui do Porto. O Garrido, o Litas, que era dos Gnomos, que era um grupo também com o Rui Lacerda, que falei há bocado, pai do Ruca. O Fernando Nascimento, um guitarrista incrível. Que eu via muitas vezes em hotéis, pá, já tinha PRS. Sim, mas fez parte de grupos tinha incríveis de também tocava. Arte e Ofício, por exemplo, o guitarrista do Arte e Ofício, um tipo com uns dedos muito... uma sonoridade. Gosto, do gajo. Sim, uma sonoridade única. O Filipe Mendes também passou aqui pelo Porto. Tem o Alberto Jorge, outro professor que nós tivemos muito importante. Pai de João André. Pai de João André. Sempre foi especial e frequentemente quando íamos a Lisboa as pessoas perguntavam coisas relacionadas com essa que eu nunca percebia muito bem. Epá, eu nunca fui barrista, nunca fui daquele género. A melhor coisa que Lisboa tem é a estrada para o Porto. Não é? Nunca fui, sempre gostei de Lisboa, também porque tem lá muitos primos, muita família, mas é uma cidade muito bonita e é a capital, não é? E acabamos sempre por ir lá, não é? O meu filho agora vive lá, não é? O meu sobrinho, que ele chama-me Tio Ivo. Voltando ao Jafo Mega, porque só para concretizar, tu foste ver um concerto e estava lá o José Nogueira, que por acaso até foi meu patrão na Castanheira. Sim, exato. E por acaso, pronto, eu sei que ele tocava, e ainda depois, durante alguns anos, tocou a solo com António Pinho Vargas. Sim, mais tarde. Sim, mais tarde. Sim. Sim, já no meu tempo. Mas tu conheceste lá o José Nogueira e tiveram tipo a ideia de o convidar para o Jafo Mega? Ou foi... O Jafo Mega não foi ideia minha, nem dos meus irmãos, foi uma ideia conjunta. Nós tocamos, depois de acabar o mini pop, fizemos algumas jam sessions e algumas coisas. Talvez aí até lembro-me outra vez de ir à cave do Rui também, de tocar uns blues e umas coisas, fumar uns charros e não sei o quê. E pronto, e depois fizemos um grupo e o Luís com o Portugal? baterista. O Luís entra mais tarde. É o primeiro disco. O primeiro disco já é com o Luís, mas nós temos pai um ano com o meu irmão a cantar, o Eugénio. Okay. Mas na altura, ainda antes do primeiro disco, o Pinho Vargas era o nosso pianista também. Tinham duas, neste caso... duas teclas. O Pinho só tocava piano. O Álvaro já era o baterista? O Álvaro já era o baterista. O Álvaro era o baterista do Psico, com o Tony Moura. Nós fomos lá. Portanto, foi ali juntou-se o Mini Pop, o Abralas e o Psico e fizemos ali o Jafo Mega. All-Star. Sim, um bocado, não é? Depois o Pinho saiu. O Pinho já tinha na ideia de dedicar-se mais ao jazz e tal. Já tocava na altura com o Ronquial. E começou a fazer as músicas dele. Depois eu e o Zé Nogueira e o Pedro, portanto metade do Jafo Mega, fomos o quarteto Pinho Vargas, fizemos uma série de discos, jazz, e tocámos por todo o país, salas cheias. Na altura o jazz tinha um interesse por parte do público impressionante. Eu tenho uma pergunta um pouco fora do normal, se calhar nunca ninguém te fez esta pergunta. Um dia eu ia no Alfa Pendular, eles oferecem-nos aqueles auscultadorzinhos para a gente fazer a viagem Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto. Estava a dar o Latinoamérica e eu nunca tinha prestado atenção, quer dizer, eu já tinha prestado atenção ao solo e o quão bom eu gostava daquele solo. Eu nunca tinha prestado atenção à qualidade ou ao timbre do solo, porque eu já estava numa fase em que, para além da parte musical, também prestava atenção. Que guitarra seria esta? Como é que ele gravou? Tu ainda te lembras? Lembro, da guitarra já não me lembro muito bem, mas era capaz de ter uma Stratocaster branca que eu tinha na altura. Mas o problema desse solo foi o amplificador, pá. Eu na altura tinha comprado a um tipo assim meio intrujão que passou por cá, que trouxe uma coisa que ele dizia que era o Mesa Boogie e não sei o que mais. Pronto, depois, mais tarde, vinha saber que aquilo não era o Mesa Boogie, que era o Mitchell. Mas era um amplificador também feito à mão. Mas dizia Mesa Boogie? Não dizia nada, okay. Mas ele dizia isto foi o primeiro, isto é um protótipo, não sei o quê. Pronto. E eu toquei uns tempos com aquilo e é um amplificador, e ainda o tenho. É um amplificador ótimo, tem um Electro Voice. Válvulas? Sim, é válvulas, claro. Aquelas 6 L6 normais do costume. O amplificador é muito bom. Pronto. Os amplificadores antigos
não eram... Agora é fácil pôr baixinho um som porreirinho. Na altura, sei que andamos aí uns bons 15, 20 minutos à procuração com o José Fortes, no Angel Studio, o 1 ainda, aquilo muito alto, para tentar arranjar um som que fosse minimamente, que tivesse algum sustain e tal. Mesmo assim, não ficou com o sustain que eu gostava que tivesse. Mas pronto. Tiveste que dar o sustain nos dedos. Sim, nos dedos, claro. Os solos, o jazz é uma música diferente do pop rock e do rock. Os solos normalmente não nos ficam tanto na cabeça, porquê? Porque são improvisados no momento. E um solo como o Latinoamérica é um solo construído. Certo. É um solo que eu andei a construir durante algum tempo, algumas coisas e tal. Portanto, é como se fosse uma música. É como uma canção. Como é que fazes uma canção? Começas a fazer isto, depois ligas aquilo a outra, depois vem a outra parte, depois mudas de tom e não sei o quê. Portanto, é uma construção. Por isso é uma coisa que tem uma lógica que é mais forte normalmente. Portanto, eu tenho vários... esse solo para chegar lá assim com uma coisa sim, bem é um preparada. solo construído. Assim como o Nosso Cego, que é uma música minha também, foi uma música que eu imaginei. E fui construindo. Muitas vezes mentalmente, vais vendo o que é que queres, o que é que sabes fazer também. Então, do que tu te lembras foi essa Stratocaster branca? Do concretizar, não é? De concretizar, mas o solo já estava feito, eu não fiz lá na altura. Okay. Eu posso dizer alguns solos que também são simbólicos da minha prestação. Enfim, há um que eu quero falar em particular mais no fim. Pronto. Alguns são improvisados na altura. 2 ou 3 que saíram bem, mas uma grande parte deles são construídos. São frases que eu gosto, que eu vou fazendo no dia-a-dia e que depois pego nelas e faço uma história. Portanto, é um bocadinho diferente do improviso. Isto porquê? Porque um improviso normalmente tens uma coisa extensa, que até chateia as pessoas, até dá para bocejar e não sei o quê. Um solo de música pop, rock, tu tens que resumir, tens que fazer uma coisa concisa, tens ali... E adaptada à 16, canção. E adaptada ao estilo. Os fraseados. Claro. Portanto, normalmente é um resumo. Por exemplo, uma maneira engraçada de compor, por exemplo, que é uma das formas dos processos de compor, é improvisando. Tu podes estar uma desbunda com os amigos e tal, e gravas tudo. E depois vais ouvir e recolhes algumas partes e dali podes fazer músicas, não é? A composição é uma espécie de um resumo, uma síntese de improvisação, de muitas vezes de improvisação. Quando me perguntam se eu acompanho a primeira letra ou a música, ou aquelas pessoas que fazem aquela pergunta mais naif, eu às vezes costumo usar... Nós chegamos aqui ao estúdio, por exemplo, se eu tiver que comprar uma música amanhã, se tiver nada, que eu tenho que pegar na guitarra, que é o meu instrumento, e transformar antimatéria em matéria. Portanto, há algo que está dentro de mim, que vai sair de mim, pode ser uma frase, pode ser 2 ou 3 acordes que me saem. Às vezes até então pode ser através de uma conjugação de pedais que me motivou a ir para um caminho. Claro. Há várias formas. Mas lá está, mas isso que tu fazes com os pedais é improvisação. Exatamente. Era esse o exemplo que eu estava a dar. Portanto, nós partimos do abstrato para dizer, olha, isto é piada, isto tem piada, e aqui começamos a recolher. É um puzzle. É um puzzle, exatamente. Tu gravaste logo com alguns efeitos ou os efeitos foram postos? Não, aquilo é a guitarra direta ao amplificador, um amplificador alto. Ok. E depois depois tem um reverb e um delay, se calhar, na mistura. Mas foi direto. Mas está sonsaço aquilo. Está, o amplificador alto. Está sonsaço. Eu tenho alguns amplificadores, tenho vários amplificadores e alguns deles, quando os pões alto, são brutais, pá. Os Fender Blackface, alguns originais que eu tenho, de 68, tem um de 67 e um de 69, e uma cabeça também de 68, Bassman. Estão ali num estúdio de Vidal. Hoje em dia, o que é que tu usas no Jafomé? Uso uma pedaleira e Inias. Ok, o que é? Agora estou a usar uma Helix, uma LT. Estas pedaleiras novas, eu já comecei a usar pedaleiras há muitos anos, e não as achei muito boas no início, fui sempre estando atento e acho que as novas são muito boas. Já experimentaste tipo Kemper, quadcordas? Não cheguei a experimentar. Já alguma coisa com profiling? O Kemper não cheguei a usar. Okay. Depois há agora esta
da Neural, não é? Quad core. A quad core. Tens aí, é? Tenho. Então, olha, eu gostava de experimentar. Experimentas. Pronto, eu penso que a Helix é mais ou menos parecida, é um bocadinho mais só antiga, não não dá é? para fazer a questão do profiling. Mas eu não quero fazer o profile, Sim, eu sim, quero sim. é ouvir os sons Ouvir que sons tem. que tem e tu... É que eu, quando ligo um amplificador, também não quero Sabes fazer que- som nenhum, quero ver o som que ele tem. E sabes que eu tenho amigos meus técnicos que trabalharam contigo que diziam que às vezes era tipo um microfone, era a conjugação dos 2 amplos. Tu és muito perfeccionista no detalhe e às vezes estás ali um pouco de tempo a perceber. Às vezes eu estava mais no início, porque tinha E por isso eu tinha esta pergunta aqui, era Sim. se, e agora respondeste, isso para mim é incrível saber que tu, uma pessoa que já usou a Sim, Nato, e que eu gosto muito de som. e uma pessoa que tem, Sim. exatamente, tem muita questão da estética sonora, mas também do timbre, de tudo. Sim. Às vezes a gente recebe uma Helix ou uma quad corda-que põe uns inias e não se identifica, Por exemplo, uma das dificuldades que há nas pedaleiras certo? é porque normalmente vem com presets muito bons, como dos efeitos e não sei o quê, para metaleiros e coisas e não sei o quê. Concordo. Eu gosto daquele som que tu tens, eu gosto do som dos amplificadores. E o som dos amplificadores, quando pões no 5 ou no 6, tu estás a tocar baixinho, tens ali a válvula já a funcionar, tocas com um bocado mais força, ela começa a saturar, e esse sempre foi o meu estilo de guitarra e de som, foi esse. E só nestas pedaleiras recentes, e provavelmente a Neural também deve ter isso, é que tu já tens essa característica que é parecida com o amplificador. Certo. É mesmo, é que mesmo. tem uma dinâmica que vem daí. E foi por isso que eu agora, mas foi há pouco tempo, foi este ano que eu comprei e gostei. Tu E usavas comprei o que essa. antes? Amplificadores. Tenho um Pro Reverb de 67, Blackface. Usava antes de usar, porque esta pedaleira usei-a, fiz para aí 2 concertos com ela deste ano. Mas gosto daquilo, tem uma série de vantagens para mim, que é eu poder programar o concerto inteiro com os vários sons e não sei o quê. Por cenas, Porque claro. com os pedais é muito mais complicado, muito mais. Mesmo tendo uma... Tendo um looper, sim, é mais complicado. Já tive uma da Gig Rig. Sim. Que Esta é é, muito boa. este é o Desse tipo. Mastermind. Sim. É mais difícil, porque para já temos que programar com o rato e com um editor, e por exemplo na quad corda, que é touchscreen. Eu E quando tem me tive que gostado. mudar, eu tive que tomar uma decisão, que era algo que se vou mudar, que eu possa ter uma coisa que, se eu dou muito valor aos meus reverb, aos meus drives, já que posso fazer profiling, há pessoas que não fazem. E fizeste, não é? Eu fiz profiling dos meus amplos, com Sim. vários micros, com ribbons, com... Claro. Mas também fui buscar de outros e não digo... E às vezes digo às pessoas, pá, eu não uso só os meus profiles, eu uso de muita gente. Da mesma forma que eu partilho os meus, vou comprei buscar... uns de John Mayer, que também tem um estilo de guitarra que tem alguma semelhança com o meu. Exato. Epá, e gostei muito daquele som, meti-o lá e tal, e portanto, e o que eu construo é muito à volta de um dos registros dele, que depois alterei, e depois tem uma série de coisas, mas é realmente o digital está numa fase que já é bastante boa. Querem a todos os níveis. Embora o ponto de partida é sempre o analógico, as guitarras analógicas, os microfones, etc. Eu acho que também o facto de eu usar eu tenho uma coleção de IRs e mais uma vez volto, eu já falei disto com muitos amigos e muita gente que me pergunta, porque eu fui das primeiras pessoas a ter 4 córtex em Portugal, e eu acho que eu perdi mais tempo a perceber porque é que eu não estava a gostar do digital, e depois quando comecei a pôr IRs na equação, com microfones que eu conhecia melhor, com altifalantes que eu conhecia melhor, e tirar aqueles virtual cabinets que eles tinham, consegui resultados muito melhores. Conseguiste resultados bons, não é? Pois. E usar 2 amplos e depois é uma coisa que fixe destas pedaleiras é que nós vamos viajar para os Açores ou para a Madeira ou para os Estados Unidos e levamos aquilo numa bolsinha, que é o caso da quadra. E outra coisa, os meus colegas, é mais por causa deles. Agora uso in-ear. Eu na bateria uso sempre in-ears, porque senão já estava surdo. Mas a tocar guitarra, quando tocava com amplificadores, gostava de ter os 2 amplificadores. E ouvir a bateria acústica e tal, e não sei o quê. Quando levei a pedaleira, o Zé Nogueira e o Luís e não sei o quê, ei, que porreiro. Gostaram? Porque era Eram menos 2 amplificadores em palco. Claro, a guitarra estraga sempre. E os técnicos adoraram. Adoraram, claro. Tivemos sempre, eu, o Zé Nogueira também. Mas depois o Zé Nogueira, portanto, tem lá a firma dele, não é? Que lhe dá muito trabalho. Nós sempre tivemos, desde putos, gravadores de cassete 4 pistas, depois 8 pistas, depois fita de 16 pistas. E chegamos a ter algumas chatices com o Zé Fortes por causa de som que nós... conhece a Escola de Jazz do Porto.
O Jafomega ensaiava naquela sala do anexo em cima, ok. aquela grande, que tem assim um telhado de madeira. Era a sala onde nós tocávamos. E depois em frente tem uma espécie de uma regi num primeiro andar, que era onde tínhamos gravadores de cassete de 8 pistas, e que fazíamos as maquetes das músicas todas. Pá, e nós levávamos às vezes as maquetes e dizíamos, isto tem ruído fundo e a cassete assim, a fita deste tamanho, mas este som aqui está melhor, como é que é? E tal. E chegamos a ter discussões e chatices, pá. Que o Zé Fortes também é do Porto. Ele é um gajo muito do microfone no sítio certo. Tivemos que sair, nós acabamos mais cedo, fomos todos jantar, conversar. Fazer as pazes. E fizemos as pazes e depois acabou tudo bem e somos grandes amigos. Nem foi muito comigo, até foi mais com o Zé, porque nós conseguíamos um som de sax alto do Zé incrível. E depois o estudo era muito seco e não havia os microfones. Pá, e era pior. Pá. E o Zé foi aos arames e com razão. Primeiro vocês formam a Escola de Jazz do Porto, antes desse teu primeiro estúdio. Sim. A Escola de Jazz do Porto foi em 84, no verão de 84, com o Pedro Brunhosa, que nos deu uma grande ajuda. O Zé Menezes também, que está lá para baixo, Torres Vedras, Lisboa. O teu irmão também estava envolvido? Claro, os três irmãos. O Jó, o quarto também, o mais novo, também esteve, o meu pai também. A minha mulher, Isabel Dantas, também foi professora lá. E abrimos uma escola, pronto. Éramos todos muito novos. Em 84 tinha 23 anos. Ainda não tinha dado para ser professor, mas pronto. E em termos de... Como é que vocês fizeram a primeira publicidade? Como é que divulgaram? Em lojas de música? Foi boca a boca? Lembro, mas surgiu logo muita gente? Sim, houve muita gente, houve muito interesse. O que criou métodos? Por exemplo, métodos de ensino? Importaram? Sim, claro. Incrível. A Escola de Jazz do Porto tem uma biblioteca grande dos métodos todos da Berkeley e de outras editoras americanas, de outras escolas. Então vocês tiveram mesmo que estudar os métodos para poder lecionar? Claro. Fizemos alguns workshops lá, com músicos da Irlanda, por exemplo, alguns americanos que passavam por aqui ou por Espanha. Fomos em 84, antes de abrir a escola, portanto isto no fim do ano letivo de 84, eu, o Abrunhosa, o Nogueira, o Zé Menezes, o Carlos Fundo, uma série de pessoas fomos a Madrid fazer um workshop do Talher de Músicos, que era uma escola de Barcelona. Eu fiz 2 vezes com ele, em 84 e 85. Em 85 fiz em Santiago de Compostela. Depois tens masterclass de improvisação, tens teoria musical, análise e arranjo, há várias. Tens jam session com os professores à noite, com os alunos. É incrível. O primeiro ano, 84, o baterista era o Joe Hunt, que era um professor da Berkeley, muito bom baterista. Depois, no segundo, em 85, em Santiago de Compostela, tive como meu professor um baterista que ainda hoje é um craque e é um histórico, que é o Billy Hart. O que é que o Pedro Brunhosa ensinava na escola de jazz? Ensinava combo, teoria musical, não sei se... Já não me lembro muito bem, já foi há muito tempo, 40 anos. Isto é uma informação pertinente, pessoal. Mas dirigia a orquestra de jazz da Escola de Jazz do Porto. Qual era o instrumento? Contrabaixo. Contrabaixo, mas tocava piano também e toca, não é? Piano. E estudou composição na Escola de Música de Campo Alegre. E estudou bem. Estudou muito bem. Sim, é uma pessoa com muitos conhecimentos. Tenho aqui algumas perguntas sobre o Viagens. O Viagens é gravado no Casbah, não é? Não, é gravado em casa dos avós do Pedro, que já não existe, agora é lá um hotel. Ali era um prédio ao lado da cozinha de Manela, um excelente restaurante aqui do Porto. E a casa dos avós do Pedro era aí. E o Pedro começou a gravar o disco, ainda eu estava a tocar com o Rui Veloso, 92, com o Kiko. Porque tu tocas nos Otimistas, não é? Sim, 90, 91, 92. Tenho 2 discos álbum, duplos. O Mingos e Samurai, não é? Mingos Samurais, e depois o Alta Pimenta a seguir. E depois, no final de 92, saio. E voltei, portanto, e o Pedro convida-me outra vez a fazer parte das avarias dele. De 84 a 85, portanto, começamos com a escola. Ele depois, pouco tempo depois, começa logo com a orquestra de jazz lá, mas depois, em 88, 87, fez uma
que é uma espécie de um embrionário da carreira dele futura, já com originais, mas que foi a máquina de som, que era a tocar música do James Brown, Blues Brothers, enfim, uma série de coisas. Que é aí, quando ele aparece, já sem contrabaixo, sem baixo, como MC, como Aquele cantor. célebre vídeo do YouTube no Natal dos Hospitais. Exato, por exemplo, esse grupo. Mas tu estás na gravação em casa dos avós? Estás lá, estás a operar, estás envolvido nessa gravação do Eu Viagens? estou do Viagens, portanto, isto 87, 88, a máquina de som, eu estou lá a tocar bateria nesse vídeo que tu falaste. Depois eu vou tocar com o Rui, no início de 90, e quando regresso no final de 92, ele já está em casa dos avós do Pedro a trabalhar no Viagens com o Kiko. Ok. E eu quando chego... Diz? Qual era o sistema de gravação em casa? Era Fostex e digital também. Eles já tinham gravado o Maceo, em 91, 92, com o Caramelo, com o Raul. E em 93 começamos a trabalhar o Viagens. E é a partir daí que começa a trabalhar vozes com o Pedro em casa. O Pedro inicialmente tinha registros de voz, digamos que mais normais, a cantar mais acima, como um cantor normal. E é com esse trabalho que eu faço com ele que baixou um bocadinho a tessitura. Que baixamos as melodias para aproveitar um timbre de voz que ele tem bom, apoiado. Ele tem uma voz especial. E, portanto, como começamos nesse ano de 93 a ouvir muito hip-hop, muito rap, já na altura, o acid jazz explode nos bares do Porto e um bocado por toda a Europa. Mas é curioso, nós ouvimos também Lou Reed, ouvimos também Mick Jagger, portanto, cantores que cantam e falam, não sabe muito bem se aquilo é falado, se é cantado, tem alguma coisa de especial. Porque as maquetes que ele tinha feito em 91, 92, eu não gostei da parte vocal. E, portanto, esse trabalho em junho de 93 foi importante nesse aspecto. E ele, obviamente que aceitou a ideia e ele gostou dessa mudança de registro? Eu sabia que ia resultar. Eu conheço o Pedro desde os 15 anos. Eu já o conhecia há muitos anos atrás. Nós éramos mais ou menos vizinhos. Os pais conheciam-se. O Pedro tem uma voz... Tu ouves a música contemporânea, quer dizer, popular, e está a aparecer o rap, é novidade, o hip-hop e não sei o quê. Quer dizer, foi logo um registro que me apeteceu experimentar. E experimentamos e resultou. E eu acho que ele aproveitou muito bem. Veio para a frente. Todas essas redes que tu falaste, o acid jazz, o rap, um bocadinho de funk, nota-se que o Viagens bebe disso tudo. Claro. Incrível. Mas produzes mais alguma coisa já no Casbah? 4. O quê? Do Casbah de quem? Do Pedro? Sim. O Viagens é tudo feito lá, assim. Ok. É. Depois o Tempo, o segundo disco, e antes do segundo disco, portanto, a banda sonora do filme Adão e Eva, que eu fiz com o Pedro, fizemos os dois, foi já... Não, espera aí, tens razão. As vozes, lá está, o tal mês de junho... Que tu saíste da banda sonora. Da banda, fui para a minha sala, que era a última sala do primeiro andar do anexo da Escola de Arte do Porto. Que é uma sala de música. Que é uma música do Jafomec. Exato, o Casbah aí, o estúdio, mas o estúdio Casbah é todo esse andar. O sítio onde gravamos as vozes do Viagens, todas as vozes do disco, gravadas lá ao fundo, exatamente. Inclusive os coros da Maria João. Exatamente. A Diana faz quantas vozes nesse disco, não? No Tempo. Só no Tempo. No segundo disco. O solo que eu te ia falar um bocado, e vou voltar agora assim rapidamente, que eu acho que é inacreditável, que é o Se Fosse um Dia o Teu Olhar. Aquilo é improviso? É. Aquele uau, aquela... Lá está. O improviso é sempre coisas que tu já andaste a estudar antes ou que tens na tua cabeça, não é? Não existe improviso absoluto, não é? Nunca existe. Mas o solo que lá está no disco é um solo que sai de uma vez de uma ponta à outra. Um take. Normalmente os solos são construídos. Podem ser... Fazes vários takes e depois até montas. É mais fácil com o comping. Até montas e não sei o quê, pronto. Aquele não, tem até uma curiosidade lá a meio,
Eu já não me lembro, não, eu não vou tocar porque eu já não me lembro do solo, mas sei que há lá uma parte qualquer, que eu estou numa nota qualquer e mudo o registro aqui. Do pick-up. Não sei se pode... Quem for atento e ouvir E os ouve-se escutadores uma a meio pequena- do solo, eu ouve-se um passo bump. de um pick-up grave para o agudo, ou vice-versa. E eu assim, tipo... Sim, tu e melhor que ninguém aquilo- consegues reconhecer o momento. Sabes que eu tive necessidade de fazer um solo, eu achava a música muito doce. E eu, quando... Na cozinha é a mesma coisa. Quando está muito doce, a gente tem que pôr um bocadinho de picante para dar alguma... para agitar Eu aquilo acho um que o bocadinho. solo no final transmite raiva. Aquele final frenético. Sim, é. É um solo ácido. E é ácido de propósito para uma música que está bem muito doce. Se fosse ali fazer um solo bonitinho, quer dizer, aquilo Não, é incrível. ficava enjoativo. Acho Eu aqui nos meus apontamentos, Foi só essa. Se fosse uma música ácida, se calhar fazia um solo mais doce. eu tinha essa pergunta, pá, é uma curiosidade minha. É um solo rough, sem nada, com uma guitarra, um amplificador e um wah-wah. Ao contrário, por exemplo, do Latinoamérica, que nota-se tem um delay, um reverb. Sim, mas isso foi depois, porque... Sim. Mas como gravaste ao ouvir seco o Sim, Latinoamérica. é amplificador. E nota-se que estavas a falar na questão do sustento. Às vezes, quando a gente tem um bocadinho mais sustento, tem mais conforto para alguns exercícios e se calhar não precisa tocar tão limpo e tu tiveste de tocar bem limpo para aquilo sair com aquela... Não estou a falar do Sim. Latinoamérica, com aquela limpeza sonora e com aquelas digitações, especialmente na parte mais rápida, Sim. tão perfeccionistas. Neste caso, Se Fosse um Dia o Teu Olhar, vou chamar não é badalhoco, mas é um solo mais agressivo, Sim. mesmo com o auá, mas tipo, o arranjo melódico, acho Sim. que lá está, vai contra... É uma balada e de repente surge uma coisa que vem dar esta música não é só... Pois, é flores. um ar fresco ali Incrível, que passa por ali. incrível. não é? Pá, muitos Uma corrente parabéns. de arzinha. Também gostei, também achei piada. Há outro solo por exemplo, o Socorro é um solo construído também. Tem pelo menos duas partes. Há outro solo também de uma respiração, que é o do Sexo, também do segundo disco, do Se Eu Fosse um Dia a Olhar, que é um solo rápido, assim um bocado à Prince, que tem lá, e que até acaba... Eu fiz aquilo numa SG, uma Gibson SG, que tem, não sei se é 2/8, não sei o quê. Eu sei que acaba no último 24 trastes e... traste, mas se calhar não tem, acho que não tem 24 trastes. Mas é... Faz um mas bend, acaba, não. faz eu nem um- sei, deixa eu ver, é que eu já não me lembro, se é tantos anos. Eu não tenho uma única guitarra. Tem uma subida qualquer, eu não sei se é em dó. É capaz de ser isso. Subo um tom e meio. Ti. Vou esta nota aqui em dó. Em dó. Quer dizer, qualquer coisa assim. É capaz de ser isso. Eu tinha mais um. Mas sei que E depois subia, acorda- SG sobe muito bem por aqui. Mas lá está, também tinha umas coisas estudadas e tal. E depois fiz de uma toada. Um take só. Sim, mas normalmente os solos são, por exemplo, o Betancourt, o Nuno é um guitarrista fabuloso, e ele usa esse processo que os solos são construções. O solo dele agora, desta música recente do ano passado, é uma construção também, tem aquela parte dos... Incrível, com o delay. dos arpejos. É. Pá, Mas aquilo é feito brutal. com um delayzito. Mas aquilo é incrível, porque o gajo ele sempre foi muito de usar o hammer-on com o delay Sim, e sim, cria ali sim, um shape sim. que parece aquela coisa, e é mesmo complicado tocar aquilo, mas aquilo depois também dá, sonoramente também dá uma cena. fazes, não é? Mas tem... Mas que já é considerado o solo deste Eu novo acho que século. sim. Eu E acho. trouxe o Extreme outra vez para a Sim, cena. claro. E é engraçado que na altura em que estamos a falar em que não há solos em músicas, quase não há. Pois não se usa. O gajo, eles voltam, Sim. ele diz, pá, eu sei que ele estava os últimos meses do Van Halen, ele até consegue, se não é o Kevin Figueiredo, o baterista, a vir cá a chamá-lo, olha, tens que ir lá em baixo, pá, não, agora não posso, estou aqui a gravar, mas tens que ir lá em baixo, está uma pessoa que quer falar contigo. Ele, pá, mas agora estou a gravar. E o gajo lá desceu e era o Van Halen. E não é só isso, eu acho que o gajo está mesmo, e agora viu-se no tributo ao Ozzy Osbourne, o gajo voltou em grande e está numa forma do caralho. Pois está incrível. E é um compositor, um produtor, Tudo. pá, é um Cristiano Canta muito Ronaldo. bem também. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, não tenhas dúvida. No Falar um bocadinho do Casbah Casbah. tivemos uma Maki. Uma Mackie?
Duas, com a extensão. Ok. Portanto, eram... Aquela digital. Não, analógica. analógica. Aquela com 8 buses, não sei o quê. Sim, a melhor deles. E qual Tinha eram os 32 monitores? mais 24, era uma mesa grande. Qual eram os monitores? Tínhamos um Genelec 1031 com Foram sub, os meus primeiros monitores. são bons. Ainda Comprei ao uso, Gonçalo Pereira. ainda uso nas meias, é a munição que tem, dou aulas nisso. E com a extensão, e tínhamos uns faders, não eram motorizados, mas eram VCAs, não é? Já gravavas em Pro Tools? Não, ADATs. ADATs. José Nogueira, patrocinado. José Nogueira. Quantos ADATs tinhas? Nós tínhamos aquele centro, portanto, aquele controlador, 3 ADATs, 24 pistas. Acho que era isso. Não sei se alguma vez chegamos a usar 4, 32, talvez. Todos síncronos? Sim, todos síncronos. 3 cassetezinhas por... 3, uma para cada um. E depois VHS. mandavas para a mesa outra vez e mostrava na mesa? Misturava na mesa e depois aquilo tinha ligado a um computador qualquer, programámos os faders da Mackie. O que é que fizemos? O cão e os discos, os dois discos dos Ornatos, E é os nessa, 2 primeiros do... É nessa altura que eu te conheço, porque tu vais lá buscar um TEC 21 para Sim. o cão, estavas a ver o cão, e na altura, olha, foi por ti que eu conheci o Distresser. Vê lá, aos anos que saiu o Distresser. Era uma coisa... No Monstro, Tu disseste que era o melhor compressor que já tinhas ouvido. Tinha 5, comprei 5. Disseste assim, pá, isto é o melhor compressor. É brutal. O Monstro é de stressers, princípio ao fim, tudo. Tu gravavas pelos passa por prés da mesa? stressers. Ou já tinhas coisas, tipo algum outboard? em No termos de Monstro talvez já tivesse alguns níveis, uns 4 níveis. Mas o resto era pela mesa. Sim, o resto. Mas era 4, se tinha os 4 níveis, que é capaz. 97, acho que os comprei aí, nessa altura. Tu quando mandas do Casbah, tu tipo, fazes tudo do zero ou já tinhas algum material? Não, portanto, o Casbah é meu, do Zé Nogueira e do Carlos Carlos T. Fizemos uma sociedade e fizemos esse estúdio. Tínhamos o tratamento acústico, por equipamento. exemplo. O tratamento acústico foi o Álvaro Azevedo. Portanto, e o Sérgio Castro. O Sérgio Castro, que fizeram, insonorizaram o estúdio. Tu tinhas estudado alguma coisa de engenharia de som? Também eras autodidata? Não, Ouvido? o ouvido. Espetáculo. Ligações, pads, tudo? Sim, isso é tudo mais fácil do que a guitarra. Por ti, sempre. A parte técnica dos Tinhas algum botões. assistente na altura? Tinhas Não. alguém? Tu é que micavas, passavas cabos? Sim. Tudo? Sim. E as escutas, como é que fazias? Tive alguns técnicos que trabalharam comigo, mas também para fazer outras coisas. O Nelson Carvalho. Mas lá no Casbah? Sim, mais à já frente? no Casbah, o Nelson Carvalho. O Mário Pereira já mais tarde, já no outro Isso eu estúdio. sei. O Nelson Carvalho Tivemos também no 3. outro estúdio. Também. Diz? O Nelson também teve contigo no Também, estúdio. até ao vender. Ele foi para Lisboa em 2007, quando eu vendi o estúdio. Depois, há uma fase em que tu realmente passas a ser o produtor da moda, como tu disseste. E bem, pá, discos... Depois foi o Nelson. Discos incríveis. Pessoal, não havia YouTube, não havia Spotify, não havia nada. Havia, ou vendias discos, ou tinhas sucesso, ou não tinhas. E vender discos, na altura, uma platina era 40 mil. Acho eu que uma platina Sim, nos era anos verdade. 90... Era 40 mil, Para vender 40 mil discos, é preciso que 40 mil pessoas comprassem. Então, mas o Abrunhosa logo no primeiro vende 160 mil. Certo, pronto. Por isso é que eu disse logo no início que tu estás Sim. ligado, terias Sim, talvez sim. dos álbuns mais Opa. vendidos de sempre em Portugal. Mas eu nunca me preocupou nada desse. Sabes Percebo, porquê? entendo. Eu nunca percebi. Eu tens razão, quer dizer, eu estive em meia dúzia ou mais ou menos de fenómenos. 3 dos mais vendidos eu sei. Eu fui Mas estudar. há mais, depois tens o Silence Ford também. Eu já ia o falar Santos disso, mas esse está nos Pecadores, 3. também o disco também foi O platina. Viagens, daquilo que eu li, e não foi, nem sequer havia chat GPT quando eu li, havia 3 ou 4 discos com recordes de venda assim, grandes em Portugal. O Viagens, o Minks e Samurais, o Silent Becomes It, foste tu que fizeste. Mas depois tens outros muito bons também. Por exemplo, o Alta Pimenta também é um disco ótimo, do A Seguir ao Mingos. O Tempo, a Seguir ao Viagens, vende mais ainda que o Viagens. Depois o Luz e os outros também vendem bem. Portanto, Clã, o Clé também. Mas repara, quando misturava analógico, normalmente misturávamos com os artistas. Tinha que ser uma música de cada vez. E normalmente fazíamos... porque não havia recall. Era muito difícil o recall e a maior parte das vezes o recall não era exatamente recall.
era sempre diferente. Portanto, a melhor maneira Mas era fazer... valia acertar à primeira. Era acertar à primeira e era aquilo que normalmente se fazia. E, portanto, trabalhávamos em misturas das 11 às 11. Lembro um dia, estamos os 5, portanto, os 4 saem-se fora, eu e o empresário deles, que era o Luís Coradinho, na altura, estamos a descer o estúdio, que era no anexo da Escola de Jazz do Porto, passamos o pátio, aquele corredor grande, certo. E quase a chegar à porta do Ivo Fonseca pergunta-me: então, Mário, o que é que achas? Achas que isto vai funcionar? E o que é que tu disseste? E eu, sei lá, eu nunca sei. O gajo nunca sabe. Como é que os Silence Force chegaram a ti? Os Silence Force, eu vou-te contar até uma história muito engraçada. Eu masterizei um disco em 96, 97, talvez 97, uma coletânea contra o racismo chamada Somos de Todas as Cores. Participamos, os melhores artistas, os da Weasel, o Pedro Brunhosa, estava lá uma banda, eu conhecia toda a gente. Estava lá uma voz que eu não sabia, este gajo tem uma voz do caralho, adorei a voz do tipo, porque é esse que eu gosto, é a voz, ou o som da guitarra, ou há qualquer coisa no som que a mim que me fascina. E perguntei ao tipo, era quem foi depois o manager deles durante uns anos, tal Luís Coradinho, era o produtor executivo dessa coletânea. E quem é este rapaz? Não conheço este gajo? Isto que é? Isso é uma banda lá de Leiria, nós é que queríamos falar contigo e não sei o quê, e tal, e começamos ali a conversa e tal. Lá fui a Leiria, conheci-os, mostraram umas maquetes que eles tinham feito lá no Castelo de Leiria, e eu adorei as maquetes. Já muito acústico? O disco, o disco que nós gravamos depois, com o melhor som, com as minhas condições, eu nunca gravei um disco tão rápido, porque aquilo estava pronto, e eu disse-lhes isso, atenção, não... Eu não vou mexer em nada, porque isto que está aqui está certo, quer dizer, às vezes tu produzes um trabalho, às vezes dá muito trabalho, às vezes dá pouco trabalho, mas não é isso que interessa, o que interessa é se está bem ou não. Exato. Não é? Mas esse disco foi gravado no Casbah, ainda? Foi gravado no Casbah. Tinha ideia que pudesse ter sido... E depois fomos a Londres, não foi gravado no Casbah, 98, e depois fomos a Londres masterizar no Exchange, acho eu. A fase do ano 2000, até fui mais a Nova Iorque que a Londres. Sterling Sound, Master Disc, havia uma Emily Lazar também, já não me lembro que estúdio onde ela trabalhava, também é uma tipa que continua a trabalhar agora. Há vários estúdios lá. O Sterling é o mais conhecido. Só observavas e tentavas recolher? E perguntavas? Também. Há sempre estás ali um dia inteiro. Não é logo, não foi para lá armar-me chato, não é? Mas vejo tudo e sou Eles já trabalhavam em MS nessa altura? Com o MS? Já tratavam mid-side? Já faziam coisas desse género, não? Não. Eu aprendi, aquilo que eu aprendi da masterização é mais simples do que se ensina hoje em dia, do que se faz. Não é? Nunca vi comprimir, por exemplo. Nunca vi um trabalho que eu levasse para masterizar que fosse comprimido. Claro que há um limitador, equalização também. Mas... O limitador mais para puxar assim um bocadinho? O limitador é que faz o que acaba, é a última coisa. É a última ferramenta, não é? Na altura, talvez 1 ou 2, por exemplo, agora às vezes uso 2 ou 3, mas é raro necessitares comprimir na masterização, porque a compressão já é feita na mistura. Certo. Não é? E na gravação. E o compromisso de uma masterização é também poder uniformizar muito bem a sonoridade de um disco. E respeitar as misturas. E respeitar as misturas. É. E nessa altura também não havia muito aquela questão do loudness wars? Já havia. Uma vez até o Jorge Marino, com quem eu estive 2 vezes, já faleceu, mas uma das vezes que eu lá estive, ele disse: isto agora, esta coisa dos cada vez mais alto, tem uma banda que eu já não sei o que é de fazer, já não posso subir mais, às vezes ainda querem mais. Eu acho que agora isso já não está assim tão... Os imitadores digitais são agora muito melhores que eram há uns 10 ou 15 anos atrás. Já não há necessidade de ir ao máximo. Quer dizer, o máximo é a dinâmica que tu queres impor. Mas também antigamente havia um grande problema, que é nós punhamos vários CDs no carro e não sentíamos essa diferença de loudness ou de volume. Sim. Hoje as plataformas, há um bocado tivemos a conversar um bocadinho, tipo o Tidal não faz isso, mas tipo
Não, mas de todas formas, Os tu podes algoritmos- ir lá desligar. Certo, certo. Aquela coisa dos menos 14 lufos, Sim. isso não interessa, tu chegas lá e desligas. Exato. Eu não quero... Mas há uma questão, é que é mais fácil hoje ouvir música nessas plataformas. Isso E eu vai dar não um- posso masterizar a menos 14 lufos. Eu fiz isso ano passado uma vez, porque fiz uma masterização normal, Menos 8, por exemplo. menos 8, e com refrões a menos 5. Mas ele disse, não, eu quero a menos 1, true peak, Ok. e menos 14. E pronto, ok, eu baixei o volume e mandei-lhe aquilo. E ele ficou satisfeito. É só fazer o trimo no Mas master. é um engano, porque tu ouves os discos dos profissionais, dos colegas, não é, que fazem um bocado de todo mundo, Só exportam com aquele e não mandam cá. pá, e toda a gente faz alto, pá. Toda a gente faz alto. E não há problema nenhum em fazer alto. Os limitadores também servem para tu conseguires a dinâmica que tu gostas. Claro. Os limitadores também te melhoram o som, Ixi, que enchem um exato, bocadinho, claro. não é? Eu acho que o limitador tem além disso, tem uma cor também. hoje em Sim, dia. sim, tudo tem cor. É uma- É uma excelente ferramenta. e há vários e são todos diferentes. Sim, É sim. engraçado. Há uns tempos fiz aí alguns testes com o software, o plugin Doctor, e todos eles têm ruídos diferentes. Não é? O limitador traz aquele ruído que a gente pode analisar e são... Vou dar um exemplo. No outro dia fiz para o L2 da Fab Filter e um muito bom que é o God Particle. Sim. Pronto, do Jason Joshua. Sim, sim, sim. Pronto, e o que o plugin Doctor faz é, ele literalmente faz-te a leitura da saturação harmónica. Portanto, quando ele clipa, em que equalização ou parte do Ou onde é que espectro ele está está a a clipar. Aí mostra-te e tu isso. sentis essa cor, ok, Foi. pá, um é mais high-end, outro é mais Sim, no sim, meio. sim. Tem. Por isso é tem. que dá essa Sim, por isso é sim, que nós usamos limitadores diferentes e às vezes até mais que um, como tu dizes. Sim, sim, sim. Agora, MB Studio é um salto de fé que tu fazes. É um salto de fé. Sim, um bocado, é. Não havia estúdios muito grandes em Foi Portugal. não, pá. Eu conheci alguns lá fora muito bons. Pronto, e quis fazer um estudo internacional, nível internacional, portanto, para trazer cá as bandas e tal. Na altura, opá, digo-te sinceramente, se existisse o que agora se chama Boom, agora não sei que já foi vendido, se calhar agora mudou de nome outra vez. Mas na altura fiz aquilo com o MB Studio, não é? Agora existe o Arda, por exemplo, que é muito bom também aqui no Porto. Se existissem esses dois estúdios, eu não tinha feito uma coisa daquelas. Fiz porque... Ias lá trabalhar. Diz? Ias lá Ia trabalhar, para lá trabalhar. claro. Que é o que faço agora, de vez em quando vou ao Arda e tal. É um belíssimo estúdio. E depois tenho o digital, está brutal. Está numa fase que realmente dá gosto. Tenho uma salinha em minha casa, na cave, pequenininha, para que onde eu passo Mas bem o dia. recheada. Sim, Bem recheada. mas faço tudo dentro da box. E tudo o analógico que eu tenho, ou está no estúdio do João Bessa, ou no do Pedro Vidal, ou no do elétrico do Pedro Bessa, ali no o estúdio elétrico, conheces? Sim, sim, Onde conheço perfeitamente. o Andrés O Andrés costuma lá Marques. gravar lá muitas vezes. Mas o MB Studio, naquela altura, opá, é um investimento brutal. Pois é, Da é tua uma parte, maluqueira do é uma caraças. maluqueira do caralho. Eu ganhei algum dinheiro com aquelas produções, essas que falaste há bocado, e em vez de comprar uma casa, enterrei-me ali. Tinha pesadelos com a minha ruína durante os 3 primeiros anos dos leasings que eu tinha para pagar. Pois, exato. E depois deixei de ter pesadelos, mas ainda tive mais 2 anos, porque os leasing eram todos a 5 anos. Quantos anos é que aquele estúdio foi? 7, Antes de passares para o 7 Pedro? anos. 7 anos. Mas tu achavas que nós tínhamos como país mercado para aquelas... Sim, e tivemos. Ok. Tivemos que eu não perdi dinheiro com aquilo. E depois, portanto, deixei de ter pesadelos ao fim de 3 anos, pronto, e disse, olha que se lixe, não há de ser nada. E depois, ao fim de 5 anos, as contas, portanto, a responsabilidade baixou bastante, não é? O grosso das coisas foi pago, eu entrei com muito capital, mas aquilo é um investimento muito grande. E depois ainda ficou, quando eu vendi a empresa ao Pedro, ainda ficou imobilizado, ainda tinha uma dívida, portanto foi o leasing, foi um empréstimo mais longo ao banco que eu tinha na altura, mas portanto a partir do 5º ano foi fácil fazer aquilo. Pá, lá está, eu lembro, foi curioso, o Paulo Junqueiro, que na altura era AR da Valentim de Carvalho, da EMI, já na altura EMI, que agora é presidente da Sony Brasil, acho eu. Ele era responsável
pelo repertório da EMI, os da Weasel, quando produzi o disco deles, quando lhe mostrei o estúdio, eu fui ver o estúdio, estava eu a pensar para mim, olha, que já vou-me enterrar aqui todo. E ele, pá, porreiro e tal, uns anos mais tarde, comentamos isso um com o outro. Pá, quando lá fui ao teu estúdio, aí sim, e ele a contar que, pá, este gajo é maluco. Mas não te disse. Mas não me disse. E eu, eu estava a pensar a mesma coisa. Eu estava-te a mostrar aquilo, pronto, tal, não sei o quê, mas estava a dizer, foda-se, é um disparate. Mas não foi porquê? Porque, como tu disseste há bocado, naquela altura toda a gente queria gravar comigo. Pá, eu aproveitei. Pá. Precisavas de um espaço assim mais... Não, foi um gozo do caraças. E depois o Pedro chateou-me a cabeça, adorava aquilo. E pronto, ele vendi. Não sei, se calhar, de uma certa maneira, estou um bocado arrependido até de ter vendido aquilo, porque o estúdio é muito bom e pronto. E... Tu tinhas uma SSL, não é? Sim, tinha. Ele depois vendeu aquilo. Foi pena ter vendido. Era uma mesa grande e uma mesa com uma característica. Uma mesa muito boa para rock. Não é uma mesa limpa, é uma mesa com um som sujo. Era que uma 4000? Uma 4000. 4000 é. E que monitores é que tinha? Tinha... Eu sei que tu gostavas muito de ProAC. Houve uma fase... Tínhamos ProAC, o Estúdio 100, a gente comprava as ProAC grandes... por tua causa. Olha, quem trouxe Grande embaixador para a ProAC. Sim, mas sabes quem é que trouxe a ideia do ProAC? Foi um tipo que já faleceu, chamado Tom Tucker, que grava o segundo disco do Pedro, portanto, o Tempo, e que veio cá, portanto, nós começamos a gravá-lo no estúdio, na tal salinha ao fundo, na Escola de Jazz, gravamos as vozes, depois fomos para Lisboa gravar o Frazão, etc, tal, e aqui, acabar o disco, as vozes também, e veio o Tom Tucker para essas gravações, que já foram feitas em 24 pistas Studer, da Berlim de Trabalho, nos estúdios deles. E ele pediu umas ProAC, Estúdio 100. O Tony Maserati usa, e há uma série de estúdios em Nova Iorque e nos Estados Unidos que usam ProAC, que é uma marca inglesa. Pá, eu dava muito bem com o Manel. Hi-Fi até. Eram mais, não era? Mais Hi-Fi. Eu conhecia cá o representante, meu amigo, sou cliente dele há 40 anos ou mais, que é o Manel da Imacústica. E pronto, e fui lá e pedi-lhe umas colunas, olha... Um homem louco por audiófilo, tipo... Audiófilo, e uma até joia, uma faz pessoa. A diferença. Sim, não, mas cabo é de verdade. ouro. E quando eu vendo eu acho que ainda ficou lá o estúdio, eu agora não sei porque o Pedro vendeu o estúdio, eu penso que ele levou umas colunas grandes para o AC para casa, que não estarão lá no estúdio, mas eu estive lá e elas passaram para o Pedro. Portanto, aquelas grandes? Aquelas grandes. Também eram para o AC? Para o AC também. Também eram. O topo de gama, mas com um Krell, um amplificador enorme, com os cabos bestiais também. Eu estive lá transparente. Com um amigo meu, que é o Pedro Quima, aliás, um amigo nosso, um álbum que também produziste de grande sucesso, e vou falar, porque eu era o técnico dele, mas vou falar porque realmente não era por ser técnico nem eu, nem eles serem amigos. Gravei um disco em Madrid com ele. Pronto, mas o Esfera foi massivo, e ele chegou a ter 7 músicas em telenovelas ao mesmo tempo. Nós tivemos 80 datas no ano, portanto aquilo estourou e foste tu que produziste, eu fui lá ver. Por acaso, naquele dia achei que tipo, estava muita gente no estúdio, tu estavas aos escutadores, não estavas. O que estavas a fazer, pá, está aqui muita gente, nós fomos lá só ver, estávamos no final, isto do segundo disco dele, do primeiro disco que a gente já ouviu, já estava pronto. Mas eu lembro de ver que havia umas colunas muito grandes lá, e eu ia te perguntar, também é então para o AC? Deviam ser essas, portanto, umas altas. Altas, sim. Cor de madeira. Exatamente, cor de madeira. Era para o AC. Na altura, altura, aquele programa de microfones incrível, todos escolhas tuas, sim, não é? Sim. Não, o estúdio era ótimo. Aquilo era investimento para 1 milhão, pai. Quase. Né? É. Com tudo, com o armazém e tudo, não é? O armazém foi muito bem feito. Phil Newell. Eu fui o Sérgio Castro, a Reflection Arts, e tive lá uma equipa ótima a fazer aquilo. Os estúdios grandes, normalmente, eu vi muitos estúdios, sobretudo na América, nos Estados Unidos, que tinham aquela... tipo um aquário, não é? O aquário, mas depois também... Duas ou... Assim, uma extensão certo. mais abaixo, mais pequena, assim abaixo. E que é o caso do Boom. E eu quis fazer isso porque queria ter a parte de baixo meio mais larga, já que a sala era muito grande. E depois a ideia foi ter uma sala grande,
duas salas lá ao fundo e uma sala perto, que é uma sala que dá muito jeito às vezes para gravar só a voz. O pessoal não gosta de estar numa Também sala tinhas uma grande. sala para as máquinas. E uma sala para as máquinas também, aliás, duas. Uma antes, uma ao lado da garagem, Exato. onde estava a fonte de alimentação, que Quando é a gente barulhenta. entrava, não era? Antes de entrar para a regia, tinha ali. Sim, ao direito. E depois a sala das máquinas, portanto, a regia era completamente silenciosa, não é? E aquilo foi muito bem feito, foi um projeto. Os painéis amovíveis. Sim, suspensos, não é? Aquilo tem, a regi tem um pano a 2,5 metros, mas depois tem mais 2 metros, onde estão suspensos painéis virados para as Qual era colunas. o para a direita da sala de captação, lembra? 4,5. 4,5. Né? Eu vi lá umas baterias gravadas na altura Da regi, da sala de gravação é mais, 5,5 ou 6. Estava a sala de captação. De captação não, é mais. Mais? É, Ok. é. Mas A aquela regia salinha que são mais 4,5. pequenina do lado esquerdo, que está Sim. de frente, eu vi lá umas baterias que não foram gravadas na sala grande e que também estavam muito bem. Aquela sala mais controlada, não é? Sim. Mesmo com as portas em vidro. Não, o estúdio é ótimo. E depois uma coisa incrível, é uma construção dentro, cada sala é uma construção dentro de um chão flutuante. Sim. Então não há contacto entre paredes. Não há contacto entre paredes, há um isolamento brutal para o exterior, que é uma coisa incrível. Numa zona industrial tu tens muitas vezes barulho. Isso é muito dinheiro. Muito dinheiro, pá. A construção daquilo foi Antes de chegar à mesa já tinhas gasto muito dinheiro. 300 mil ou mais, só na parte da acústica. Para um armazém também. O armazém foram mais outro tanto. Eu vou dizer-te, agora que já sei, foste muito maluco. Pois, Foste mesmo muito maluco. e digo-te uma coisa, e não sou o único, também há muita gente que faz as coisas. O que é importante não é o sucesso, é fazer as coisas. O resto, que se lixe, pá. Estás a perceber? Um psiquiatra amigo, já brasileiro, que eu conheci há uns 40 anos, disse uma vez uma coisa, umas conversas, que eu nunca me esqueci. Opá, o sucesso é um gajo fazer as coisas. E eu, caralho, tens razão, pá. O que é que interessa depois se 50 pessoas gostam muito daquilo que tu fazes, ou se 49, ou se 50 mil? A diferença não é qualitativa, estás a perceber? Claro. É de número. Claro que se forem só 50 as que gostem, se calhar não podes ser profissional. Tens que arranjar uma profissão e depois, nas horas vagas, fazes umas coisas, aquilo que tu queres fazer, e para essas 50 pessoas. E até lhes ofereces, às tantas, sei lá, o que for. Claro que 50 mil, se gostarem disso, tu podes te tornar profissional, não é? E é evidente que isso é muito mais fácil para um americano ou para um espanhol até. Para um brasileiro, um espanhol. Um espanhol, não é? Eu tenho uns amigos espanhóis, produtores, pá, que ganham muito mais dinheiro que eu. E porquê? Porque o país é muito maior e depois tem muito boas ligações com o México, com a América Latina, vendem também para lá. Mas repara, um produtor não estou a falar até da música ligeira, da música alternativa e do rock alternativo, é um mercado muitíssimo maior que o nosso. E, portanto, depende, pá, um gajo vai-se desarrascando, mas de uma forma ou de outra, o mais importante não é o sucesso, o mais importante é um gajo olhar para trás e dizer, ok, fiz isto, aquilo, aquilo outro, continuo a fazer isto, aquilo, aquilo outro. A maior parte dos discos que eu fiz não tiveram sucesso. Eu acho que é muito difícil. Isso é uma coisa que não se fala nas entrevistas, mas a verdade é essa. Fala aqui, então. Eu falo, eu estou em 500 discos, como músico, produtor, e depois temos sempre a mania de falar meio deles. Certo. Porque é que não falamos nos outros? A maior parte dos outros foram flops. Mas são igualmente bons. Nunca me preocupei com isso, não tem qualquer valor isso. Acho que é uma palavra mesmo muito difícil de definir e chateia-me pessoas que dizem, ou alguém que diz que tem enorme sucesso. Porque, pá... E elas dizem elas próprias. As pessoas... Eu sou muito bom, eu tenho muito sucesso. Porque a definição de sucesso é tão relativa, porque eu costumo até dizer, a vida é um karma às vezes um bocado difícil. Mas estão a dar importância ao acessório. Porque eu não muito, quero dizer pode que não ser seja efêmero, importante. pode ser... A vida é proporcionar, e depois a gente casa, tem filhos, não sei o quê. Há uma série de responsabilidades que um gajo tem que acautelar agora. Caraças, pá. Também não gosto das pessoas que dizem venci na vida. Exatamente. Porque depois amanhã perdem uma pessoa de família e perderam na vida. Exato. É deitar os foguetes antes do... vencer na vida para mim não me convence. E sucesso é relativo. Futebol, com os que estou a ver futebol com os meus amigos.
ninguém pode gritar golo antes do golo. Pois não. Porque depois não é golo e depois foste tu, caralho. Odeio isso também. Odeio também aquele Agora comentador que fizeste-me diz que a lembrar. equipa está por cima e depois a equipa sofre um golo. Não é? Meu Deus. O que eu vi foi aquilo que aquilo é, para mim. Independente do que está à volta, outros colegas meus acharam, isto não tem interesse nenhum, isto é muito simples. É muito Mas simplório. tu Isto ouviste não boas tem... canções. Pá, eu ouvi ali uma simplicidade, pá, que me cativou. E foi só isso que me interessou. E depois diz, isto está tudo certo, vamos gravar isto, que aqui está. Não vamos alterar nada. Vamos fazer o melhor som possível. Eles é que tocaram o disco todo? Todos eles tocaram? Sim. O baterista, por exemplo, não é um... Eu toco melhor bateria que ele. Nunca me sentei na bateria para lhe explicar, seja o que for. Porque as ideias que ele construiu para as músicas eram boas. Toda a parte da bateria, musicalmente, dos 2 discos Silence for, para mim, são Tu tiveste ótimas. mais input, se calhar, nas escolhas, por exemplo, num kit de Não baterias? fiz ou isso? input nenhum, nada. Quer dizer, foi a bateria dele. Foi? Não, é os microfones e tudo isso, claro, o som. E a acústica do David, já agora só para pôr aqui Sim. também, ele não usa palheta, não é? Aquela cena de mais com o Sim. dedo. Tiveste dificuldade em lidar com essa questão? Opa, a guitarra é um bocadinho mais selvagem, Mas ela mais está com alto som. agudos. Sim, tens que mexer, não é? Tens que equalizar. O baixista tem muito bom comprimir. som e também é muito Sim, bom. muito bom. É. E eu gosto muito, ainda agora... Também foste tu que gravaste o segundo disco deles? Sim, os 2. Mais produzido já. Mais produzido, fomos à Inglaterra, esse foi gravado em Inglaterra, Corda. todo. E eu agora estive com eles, agora há pouco tempo, em Leiria, fui lá vê-los. E... Eles agora estiveram no Super Bowl Arena. Sim, eles 4 tiveram, dias mas eu não seguidos. pude. Tiveram até ontem, acho eu. Foi 4 dias, acabou ontem. Ontem estiveram lá à tarde. Sempre cheio. Pois. Não, aquilo foi um fenómeno na altura. Mas foi curioso, pá. Mas depois eu tenho que ser verdadeiro, pá. Eu gostei daquilo na altura, mas depois, sei lá, se isto vai funcionar. E porque não me interessa essa merda. Fizeste o teu trabalho. Eu faço porque gosto, estás a perceber? E quando gosto de uma coisa, sou atraído por ela. Eu, por acaso, uma vez vi uma entrevista do Daniel Lanois. Daniel Lanois, Que diz é um assim- músico que eu gosto muito, pá. E produtor. Estava a produzir o disco do Sledgehammer, acho eu. Estava lá, o Peter Gabriel, maluco, queria que o pessoal picasse o cartão, sei o que. Ele disse, eu só queria fazer o melhor trabalho, o melhor que eu sei, estava a fazer num silo, não via a luz do dia, tinha que picar o cartão, entregar uma masterpiece e acabar. É isso que me dá prazer. Depois, se vai ser um sucesso, não vai ser. Pois, Pá, eu claro. não tenho controle sobre É isso. evidente, claro. Faço o meu melhor Sim, no sim, processo. sim. Pá, Sim. independentemente se vejo que se tem mais ou menos potencial. Sim, sim. Atualmente estás a tocar a bateria com os Gift, não é? Sim, já já há vai uns, fazer 20 atualmente, anos. mas ainda estás. Pronto. Exato. É uma banda que eu gosto muito. Também Gosto eu. mesmo muito. Mas eu tenho assim, umas perguntas fora um bocado da questão dos Gift. Eu sei que eles produziram com o Brian Eno. Sim. Tu estiveste nessas Tive em sessões? 4 sessões. O disco seguinte também ele teve parte da produção, mas eu não acompanhei. Portanto, eu tive em 4 sessões do Altar, em 2 anos, mais ou menos 6 a 6 meses. A gente reunia-se aqui no norte de Espanha durante 10 dias, com um ritmo de trabalho muito Sim, engraçado. porque é Nuno, ele vive lá, não é? O Nuno. Nuno. Sim. Vive, ou vive? Ou Não, vive? sim, Tinha lá uma casa tem, em cima. sim. E tínhamos um horário de trabalho muito engraçado. Começámos a trabalhar muito cedo, portanto, 9 horas espanholas, 8 cá. Fazíamos 4, 5 horas, até a hora do almoço. E depois, à tarde, normalmente continuávamos a trabalhar alguma coisa que viesse, mas era facultativo. Às vezes víamos vídeos, às vezes fazíamos improvisações ou conversávamos com os outros. Almoçava, o pequeno almoço e jantar sempre todos juntos. E normalmente fazíamos serões à noite, pegávamos em computadores e íamos para o repertório da música americana. Ouvir. Não cantar. Víamos as letras, às vezes ouvíamos, olha, isto é assim, e à capela, todos a cantar. Mas ele é que tipo que deu essa. Sim, ele adorava fazer isso, pá. O Paulo Praça com uma viola acústica, ou eu, mas basicamente era vozes só. E estávamos ali entretidos depois de jantar, às vezes 2 horas. Mas ele gostava mais de trabalhar de manhã, não é? Era, o trabalho sério era de manhã. Todos juntos, portanto, numa sala grande. E o material que vocês tinham lá nessa casa, ele pediu alguma coisa? Eu levei material de gravação também para gravarmos tudo, multipista. Ele pediu alguma coisa, ele, ou não? Nada especial, não sei se pediu foi ao Nuno, não me apercebi. Sei que ele estava sempre a tocar connosco, portanto, baixo, ele adora tocar baixo, no sintetizador, e dirigia, portanto, tínhamos um quadro grande,
para escrevermos as estruturas que íamos construindo e tal, ou que ele ia sugerindo. E foi um trabalho incrível, foi uma fase inesquecível. Eu pergunto isso porque, obviamente, ele é um produtor de renome internacional e tem um currículo inacreditável, mas ele sempre foi muito fora da caixa, mesmo nas entrevistas atualmente, e agora vi um documentário sobre o estúdio dele, portanto, foi uma experiência que tu... E ele tem muito esse lado da composição, está sempre a fazer coisas. Que o aspecto pessoal, assim. Ótimo. É uma pessoa inteligente, simples, incrível, muito culto. Agora tenho uma pergunta para te fazer, pá, não sei se é mito ou se não, mas foste tu que gravaste o disco dos Como Restos? Sim, claro. Malta. Eu chamo-me António. Malta. Não, tipo... E misturei, e masterizei. Eu chamo-me António, não é? Eu chamo-me António, há lá uma Deixa-me... que... Eu chamo-me António. Mas eles tinham uma o gajo está sempre... tinham... Sim, com as neiras e caralho. Mas eu achava muita piada essa de eu chamo-me António, que é o gajo desesperado, ninguém sabe o nome dele, ninguém está interessado em saber o nome dele, e eu passo a música toda, eu chamo-me António. Mas esse disco, apesar das letras serem muito maradas, tem um sonsaço do caralho. Pois tem. Quem mostrou esse disco foi o Mário Pereira. Pá, eu lembro que a música, o single, era uma coisa muito hardcore. Pois, tipo, muito asneirento, mas dava com um som do caralho. Pois está. Correu bem, pá, correu Stoner. muito bem. Sim, Eles eram tipo médicos ou era assim uma cena? Sim, um deles era advogado, o líder daquilo. Ele ligou-me aqui há uns anos, pá, para fazer um segundo, um remake. Um remake não, o segundo disco deles. Mas depois acabamos por ir para a frente. Ele era um advogado, depois foi para Angola também, não sei exatamente. Olha, lá está, uma coisa que não é de vendas e não sei o quê, mas uma coisa que correu lindamente, pá. Eu gostei muito daquilo. Os discos normalmente dão luta porque não quer dizer que seja assim sempre, mas na minha experiência, somando as experiências e tal, acho que tenho a sensação de que para as coisas serem boas, elas dão sempre um bocado de luta, que é difícil acontecerem se a gente não se esforçar um bocadinho. E depois há algumas que custam mais que outras, algumas é preciso. Há alturas que está uma merda e não sei que um gajo anda ali e continuas com esforço, e depois é engraçado que há uma altura qualquer, peraí, eu não sei se junta também já o cansaço, mas eu tenho a sensação, há uma determinada altura que eu tenho, ok, agora está bom, está a suar. Já está. E aí um gajo fica aliviado e pronto. E mostra e tal, e não sei o quê. Mas há períodos tramados, pá. Não foi o caso desse disco. E esse disco foi um disco feliz, em que a coisa correu fluiu de uma forma sempre positiva. Eu acho piada esse disco. Eu acabo muitas vezes o trabalho com a sensação de que isto não está bem, mas eu estou cansado, portanto amanhã continuo. E quando chego no dia seguinte, ouço fresco, que é sempre melhor, mas não apanho surpresas. Okay. O que não está bem, não está bem. Também nunca fui do gajo muito entusiasmo. Okay. Tu deves saber isso. Eu tenho até uma fama de mau feitio e não sei o quê, porque nunca fui daquele, ei, é do caralho, isto é genial. Okay? Nunca foi. Para mim está sempre uma merda. Ok. Mas é por causa, achas que é isso que... É um feitio, nunca sou de pôr... Nunca fui de lançar os foguetes antes da festa terminar. Nunca fui disso. E eu acho que é isso também, portanto, essa excitação que depois faz com que a gente, afinal isto não está tão bem, não é? Mas sou muito terra a terra, não é? Um bocado nesse sentido. Mas vale ser. Não sei, eu sou assim. Eu acho que, pronto, estás a falar uma questão muito pertinente, eu não acho que é um mau feitio. Sinceramente, simplesmente não és uma pessoa... Se está terminado, lá está. Sem um jogo, sem um jogo até minutos, ainda não ganhaste o jogo. Não, porque há pessoas que motivam as outras dessa forma, estás a perceber? É do caralho, não sei o que mais. E eu estou, quer dizer, eu às vezes sei perfeitamente que o gajo se calhar está um bocado intimidado comigo, porque eu não digo nada, certo. Ou porque não sei o quê, estás a perceber? Mas eu não digo nada, não tenho nada para dizer, estás a perceber? Ok. Isso não é ser mau feitio. Não é ser mau feitio, é o que é. É o que é. Eu sou assim, pá, não me adianta ser de outra maneira.
Diz? E se estiver mal, como é que- repete-se, claro. E se estiver bem, dizes, está bem, vamos Está continuar. bem, por mim está bem, mas se quiseres repetir, repete. Isso é assertivo. É ser Se quiseres, assertivo, não é ser repete. mal feitiço. Nunca sou muito... Nunca sou também muito chato. Ok. Eu acho que há um instrumento, na música pop, rock, há um instrumento que não perdoa e que tem que ser o mais rigoroso de todos, que é a bateria. Agora há possibilidade de os acertar no Pro Tools e tal, mas na altura o que eu gravava mais, que produzia mais discos, há 20 anos ou 30 anos, tinha que ser... aquilo que lá está foi aquilo que foi tocado, não é? Não havia grandes hipóteses de editar. E, portanto, perdíamos algum tempo a gravar. Por exemplo, lembro perfeitamente com o Quinorme dos Ornatos, no Ouvi Dizer, por exemplo, tivemos ali a trabalhar um bocado a parte da bateria do refrão, que é um bocado difícil de fazer, e que não estava como devia ser. O Gonçalo Fora bastante também. Tive sempre um respeito muito grande pelo outro músico e nunca... tentei sempre não intimidá-lo com alguma coisa ou outra. Isso Não é? pode A trabalhar minha depois. intenção era sempre que ele fizesse o que tinha a fazer o melhor possível. Se também intimidares, estás a Vai provocar... contra. ti. Depois ele não vai fazer Exato. como deve, não é? Mas a base de uma banda pop rock é a bateria ou baixo. O resto já pode ser um bocado à Lagardère, mais ou menos, não é preciso ser tão perfeito. E a grande diferença às vezes das bandas principiantes ou mais a sério está aí. Ok. Tu não tens uma banda inglesa, por exemplo, um mau baterista. Impossível, não existe. E é isso. E eu agora acho que as bandas são muito boas. Os Linda Martini são excepcionais. Enfim, há muitas aí também. O GNR sempre tiveram Eu ia falar. boa bateria. O Taulio foi sempre um dos meus bateristas favoritos. O Álvaro Azevedo, eu gosto muito do Álvaro Azevedo também, que já vem de Pop 5, esteve nos Estabelecimento de Comércio, não sei se agora continua Tu ou não. produziste que é o Mosquito do GNR? De? Qual foi o álbum? Não, foi o Cadeira Elétrica, A cadeira elétrica. há 10 anos mais ou menos. Também tem alto som de bateria. E foi ele que a tocou. Caprichas não são da bateria. Ele disse, este disco eu vou trabalhar com vocês, mas tu vais tocar a bateria. Ok. Porque eu sempre gostei muito da maneira. Ele depois deixou a bateria, não é? Sim. A pergunta que eu tenho para te fazer de Gift é como baterista. É verdade que a tua escuta ao vivo é o LR da frente? É mais ou menos isso. Já foi o LR da frente mais Mais tipo clique, não é? o clique um bocadinho mais alto e talvez as máquinas do Nuno, a parte da eletrónica, um bocadinho. E basicamente aquilo que eu tenho agora do Andrés, que o Andrés trabalha connosco, para a som do palco, é uma mistura normal de tudo, um bocadinho mais das máquinas e o clique. Ok. E é isso. Eu acho isso incrível. Eu faço isso com uma banda, que é com o Sarafa, que é com o Zack Swife. Agora já não é o Sarafa, mas na altura a gente chegou à conclusão que podia ser interessante eu mandar-lhe a mistura de frente. Sim. E só mandar ao lado o clique, a voz dele, porque a voz dele na frente não está muito alta. Sim, um bocadinho mais. alta. Pá, e o que é que isso nera se ele quisesse extra? Mas Sim. a mistura da frente, ele, pá, eu meto aqui Não a é? mesinha, É ótimo. mandava uma matriz da frente para ele, porque eu fazia gosto quase muito. sempre palco e frente. Sim. E lembro que falei isso com o Ruas, acho eu, que fazia som aos Gift. Sim, E ele disse, disse, quem faz isso é o Mário Mário." também. Pois é. E eu, olha, altamente. Até ao final E mesmo não agora está que já descabida. fumei, eu agora estou a usar a pedaleira e, portanto, estou a usar Inias, já não levo os amplificadores, eles ficaram todos contentes, já não há aquele barulho de guitarrista no palco, mas o meu som é um bocadinho de tudo e um bocadinho a guitarra mais alta. Eu, quando a tocar guitarra, bateria não preciso de ouvir muito bateria, tenho uma sensação física forte e não faz falta. Mas a guitarra eu preciso de ouvir um bocadinho mais a guitarra, de resto... Mas isso aí já fumega, certo? Já fumega, sim. E como guitarrista, se toco com o Abrunhosa ou com o Rui, será idêntico também. Eu nunca digo aos gajos, mais aquilo não, fazem uma mistura que tu queiras e põe um bocadinho mais de mim, só. Pronto, está feito. Sei que tens um sexteto, o teu sexteto, lançaste um álbum há 2 anos e meio, 2 quartetos. 2 quartetos. É. Já foi sexteto, depois com a Troika passou a quarteto. Continuas, portanto... Sim, sim. Esse é o único teu álbum original? Há um sexteto... Neste caso são 2 quartetos, não é? Há um álbum duplo. sexteto de Dada, de 2007, e depois agora saiu em 2022 álbum duplo. um álbum com 2 quartetos. E agora tenho um novo projeto,
que é com somos 3 desse quarteto, e com o meu filho também na parte da eletrónica e no computador e tal, que deve ser para o ano. É um projeto muito engraçado. Estreamos agora em Estarreja, no dia 8 de outubro. Tem projeção também e tem, enfim, uma série de textos também escritos, mas o quarteto também já tem uma série de textos também relativos às músicas. Olha, Mário, queria te agradecer Nada. a disponibilidade e a paciência para vires aqui. Queria deixar também uma mensagem para o canal. Isto não vai ser, obviamente, um habitué do canal. Foi mesmo algo que fazia muito gosto que fosse, pela pessoa em si, pela quantidade de coisas que se poderia falar e abordar. E é uma pessoa que é música e mistura e está na minha área. E por isso o convite a uma pessoa com tanto input no panorama nacional. Todo o background que o Mário já tem na música nacional, era para mim muito importante começar de separador neste canal com alguém como o Mário. Pronto, já agradeci e espero que vocês gostem deste conteúdo. E se gostarem, para voltar a repetir, deixem comentários. Mário, mais uma vez, obrigado. Obrigado.